Salve, salve, galerinha do Podpai. Mais um episódio, não é isso, Juliana Brandão? Isso, meu amigo. E hoje a gente vai falar sobre... lesão por pressão. Afinal, estamos no mês de prevenção à lesão por pressão. Mas antes de falar do nosso tema, né, fale quem são os nossos patrocinadores, Juliana Brandão. Quality Ambulâncias, que trabalha com área protegida, ou seja, uma PH privado para empresas, e também faz transporte e remoção de pacientes com a máxima qualidade. Perfeito. E Clínica BeLife, né? Que trabalha com fisioterapia, com nutrição. Isso é referência na cidade. Eu fiquei muito feliz, Julie, de um... E aí é muito do making-off, muito do que acontece no bastidor, do briefing que a gente fez essa semana e das tratativas que a gente recebeu dos nossos patrocinadores, né? Que foi realmente algo muito positivo, né? A gente vem percebendo porque o podcast ele foi pensado com duas cabeças, mas a família podcast ela tem aumentado e a gente tem conseguido, de fato, o objetivo do podcast é a gente elevar a nossa categoria, elevar outros colegas da nossa região. E a gente está muito feliz com isso, galera. Né? Esses resultados, né, que estão surgindo também para os nossos parceiros, isso também é muito importante. E é por isso que hoje nós temos também mais um grande parceiro aqui sendo anunciado, que é o Grupo de Treinamentos em Saúde, o GTS, do qual eu e Jefferson também fazemos parte, mas que antes não estava aqui como nosso parceiro. Mas nada mais justo, se a gente traz pessoas de qualidade, o nosso podcast está tendo uma grande visibilidade, o nosso GTS também agora é um grande parceiro do Podpai. Então, treinamentos em saúde para equipe multiprofissional, treinamentos inovadores, com dinâmicas e metodologias ativas, né, que a gente costuma falar que é hands-on, mão na massa, é com o GTS. Perfeito. Que vem se consolidando aqui na região, né, como um grupo de treinamentos realmente que faz a diferença. Isso, com mestres e doutores, né? Mestres e doutores. Gente, tá do lado de cá, né? É mais difícil do que eu imaginava, viu? Tá nervosinho? Eu tô um pouquinho. Porque eu faço as perguntas meio aleatórias, né? Segundo um amigo nosso, você tira direto, né? E bota na mesa, né? Isso, eu tenho uma conexão muito forte com as pessoas que assistem ao nosso podcast, né? Graças a Deus. Então, eu fico pensando, assim, quais as dúvidas das pessoas que estão vendo os nossos episódios. Mas e aí tento realmente trazer essa clareza para essas pessoas. É isso, mas vá com calma, viu? Vou com calma. Vamos começar falando um pouquinho. Jefferson trabalha com feridas também, né? Uma das suas atuações, a gente sempre fala muito sobre Jefferson, enfermeiro da pediatria, mas a sua especialidade também é trabalhar e tratar com lesões. E nesse mês de prevenção, né, de um enfoque maior à prevenção à lesão por pressão, Jefferson está do outro lado da nossa mesa para falar um pouquinho sobre as medidas de prevenção da lesão por pressão e a promoção de cuidados com a pele. Então, fala um pouquinho, amigo, para as pessoas que não conhecem, né, esse seu outro lado do trabalho, esse seu outro perfil profissional. Como foi que isso se iniciou? Como foi que você pegou gosto por tratar, né, de feridas? Nem todo mundo, nem todo profissional gosta disso. E então, fala um pouquinho assim dessa sua trajetória com feridas. Então, se eu não perguntar assim se ele ia morrer, viu, gente? Ele disse que eu pergunto isso para todo mundo. Eu acho que ele tem que falar da trajetória dele. Os fãs vão aumentar da nossa amizade, né? Ou os haters vão aumentar com esse processo. Mas o processo, gostar de lesão começou ainda na graduação, né? Caso vocês não conheçam, teve uma professora minha chamada Juliana Brandão que me iniciou, né, no tratamento de feridas, que foi um projeto de extensão, né, em parceria com Ana Paula e Rosiane Montagil, que eram professoras da UESC, trouxeram para a Unime, né, esse projeto, e eu acabei sendo contemplado para trabalhar com lesão. Então, as tecnologias, o tratamento de ferida foi me apresentado ainda durante a graduação. Acabei me apaixonando e o meu tema de TCC da graduação foi lesão por pressão, né? Das especialidades que a enfermagem tem, eu de verdade acho que, principalmente depois da resolução de 2018, mas o tratamento de ferida sempre teve na realidade do enfermeiro, sempre teve na realidade da enfermagem. E eu percebi isso muito forte durante a graduação e de como um potencial de autonomia para o enfermeiro. Então, eu me apaixonei ali ainda durante a graduação com esse projeto de extensão.
Claro, enquanto estudante, a gente entra com alguns sonhos, a gente pensa que vai fazer, que a gente vai mudar o mundo, né? E a gente percebe que mudar a nossa realidade, mudar a realidade de um paciente já é muita coisa, né? Isso depois que a gente forma e que a maturidade vem. Mas a minha paixão por lesão se deu ainda durante a graduação. Atrelado a isso, eu fui bolsista na UTI, né? Em uma UTI, aqui no hospital em Itabuna. E me apaixonei também com o tratamento de feridas na UTI. A gente trabalhava muito com tecnologias lá. E aí, infelizmente, devido à mobilidade prejudicada dos nossos pacientes da terapia intensiva, a gente acaba tendo um número mais elevado de LP, de lesão por pressão. Então, algumas prevenções e tratamentos também foram me apresentados durante a graduação enquanto bolsista, no estágio extracurricular. Eu acabei me apaixonando ainda mais. Acabei entrando na pediatria, né? E na pediatria a gente não encontra tantas LPs, ou não encontra tantas LPs, lesão por pressão tão comum, né? Tão comuns quanto o paciente adulto, que a gente vai encontrar mais em região sacra e tal. A gente encontra mais LP associada a dispositivo, né? Que depois de 2016 teve essa mudança, que não era considerada lesão por pressão ainda, né? As lesões por pressões causadas por dispositivo médico. E aí, na pediatria, a gente começa a ter eu começo a perceber um número elevado de lesões por pressões associadas a dispositivo. Os bottoms, né, as traqueostomias, a gente percebe com as prongas em relação aos CPAPs. Então, a gente acaba percebendo esse número elevado de LP associado a isso. Tem lesão por pressão por causa de mobilidade em região sacra? Tem, mas não é tão comum. Eu vou encontrar mais em região occipital, né? Então, eu acabo me apaixonando por esse universo de feridas. No final da graduação, começo a trabalhar como enfermeiro e percebo. E aí, em 2018, se eu não me engano, não foi 2018, foi 2018. Uma das minhas amigas pensou em fazer a pós-graduação em Salvador, né, uma pós-graduação de dermato, e acabou me chamando, que é Gabriela e Kiliane. Foi quando a gente começou a pensar na Forcare, né? E aí, eu achava que sabia tratar lesão, né? Achava que sabia fazer anamnese e exame físico com o paciente. E é muito diferente estar no consultório. E aí mudou muito a minha percepção em relação ao enfermeiro da atenção primária. Enquanto consultório, o enfermeiro intensivista, ele tem tecnologias que acabam nos distanciando dessa anamnese voltada muito mais para perguntas, muito mais para a rotina do paciente, que é importante no consultório, né? E que o colega da atenção primária ele consegue ter uma precisão muito melhor do que a gente da terapia intensiva. Porque são realidades... É mais em perspectiva de tratar. Isso. Não de prevenir. Não de prevenir. E até a entrevista mesmo da história pregressa, que é importante na terapia intensiva, mas eu estou falando de questões muito mais agudas na terapia intensiva. E já a atenção primária, ela trabalha com questões crônicas e que essa anamnese ela é fundamental para justamente prevenir e tratar. Então, eu digo que a minha anamnese e o meu exame físico, eles melhoraram muito depois do consultório, porque hoje eu consigo fazer um exame físico, uma anamnese muito mais perto do que acontece na atenção primária, ou do que deveria acontecer na atenção primária. Antes a gente tinha o termo de úlcera por pressão, né? E agora, já há um tempo, ou agora que eu digo, né, já há algum tempinho, se chama lesão por pressão. O que mudou? O que mudou? Na realidade, a gente tem algumas sociedades, né? E desde 2016 que a gente tem. Foi chamada de SCARA, de lesão de decúbito, foi chamada de úlcera por pressão. E lesão por pressão acabou mudando, porque quando a gente fala de lesão por pressão estágio 1, né? A gente não tem uma ferida ainda, a gente não tem uma ulceração. Então, o fato de não ter essa ulceração, eu não posso definir que aquela lesão é uma lesão ulcerativa estágio 1. Ela é apenas uma lesão, né? Então, isso acabou mudando essa nomenclatura, tá? A lesão por pressão ela é tão grave, né, quanto qualquer outra lesão. A grande vantagem da lesão por pressão estágio 1 é que eu consigo fazer intervenções antes que essa pele ela vá romper. Antes eu perca a integridade dessa pele. Então, eu acho que enquanto terapia intensiva, enquanto enfermeiro da enfermaria, a gente precisa estabelecer ações ainda no estágio 1 dessa lesão, né? Tá, então aí você traz que
as lesões por pressão, elas têm estágios. Fala um pouquinho desses estágios. Falo, sim, senhora. A gente teve algumas mudanças, né? Principalmente depois de 2016, que a gente não tinha não classificável, que é um estágio que a gente tem, mas vamos lá. A gente tem o estágio 1, né? Que é aquela lesão que eu não tenho rompimento da pele. A pele, ela fica avermelhada e mesmo quando eu tiro mesmo quando eu faço descompressão da pele, ela continua avermelhada, tá? A gente tem um ponto aí em relação à etnia negra, em pacientes negros, que a gente talvez tenha uma dificuldade de conseguir perceber esse eritema, essa vermelhidão no local. A lesão por pressão estágio 2, eu tenho já ou flictema, que é a bolha, ou essa bolha rompida, apenas com a primeira camada da pele rompida, tá? Então, esse é um ponto que também é um ponto de alerta, além de ser uma lesão extremamente dolorosa. O estágio 3 é aquela lesão por pressão que eu tenho rompimento da derme, da epiderme, e eu tenho uma visualização ali já talvez de tecido adiposo, né, em algumas questões. Interglútea, eu vou ter muito lesão por pressão no estágio 3, e que a gente também, em pacientes negros, acaba perdendo o time em algumas dessas avaliações de estágios, tá? Pela dificuldade de perceber o eritema nesse tipo de paciente. O estágio 4 é a lesão por pressão que eu tenho exposição de músculo, exposição óssea. E aí a gente vai voltar para o debridamento. A importância de saber os posicionamentos anatômicos, elas são importantes, porque por mais que eu tenha uma resolução que diga que eu possa fazer debridamento, a gente tem até um ponto que pode fazer debridamento. Então, a lesão por pressão estágio 3, eu consigo debridar, mas talvez uma 4, dependendo do comprometimento de exposição óssea e muscular, eu não consigo ir, porque o debridamento para a enfermagem instrumental só está até a face muscular, tá? Entrou aí as não classificáveis. Quais são essas lesões não classificáveis? São aquelas lesões que eu não consigo saber o quanto de tecido tem comprometido. É aquela antiga escara que a gente chamava, realmente aquela carapaça, aquele tecido endurecido, geralmente necrótico, que pode ser uma necrose esbranquiçada ou não, tá? Esse tecido que eu não consigo saber se tem comprometido músculo, se tem comprometido tecido ósseo. É como se ele fosse uma capa. É como se fosse uma capa, tá? E aí eu percebo, eu não consigo mensurar o quanto de lesão, o quanto de tecido foi comprometido. Então eu não consigo classificá-la. Ela é uma lesão por pressão não classificável, tá? Nesses estágios, por exemplo, ela é não classificável. Ela é não classificável. Depois que eu tiro essa capa com debridamento, eu consigo classificar? A lesão, ela pode mudar de estágio? Ela pode mudar de estágio, tá? Uma lesão não classificada, ela pode ser, depois que você faz debridamento, você percebe que é uma lesão por pressão estágio 3, tá? Eu tenho ali só até tecido adiposo, tá? Mas se eu tiver tecido muscular, ela vai ser um estágio 4. Eu tenho a tissular profunda. A tissular profunda, eu não tenho rompimento da pele, tá? E eu geralmente encontro aquela lesão mais amarronzada, principalmente paciente negro. E a gente vai encontrar aí em região dos calcâneos esse comprometimento de tissular profunda, tá? A tissular profunda, uma vez que ela esteja estabelecida, eu preciso deixar que ela estadie. O que é esse estadiamento? É saber até onde esse comprometimento está, tá? Jefferson, eu não vou fazer nada, a gente vai fazer mudanças, a gente vai trabalhar com atividades preventivas para evitar que essa lesão cronifique. Exemplo, mudança de decúbito, colchão pneumático, tá? Colchão de descompressão. E essas são medidas que vão favorecer que essa lesão elas não evoluam, tá? Uma vez que eu tenho uma lesão profunda, lesão tissular, tá? E a outra classificação é lesão causada por dispositivo médico. Então, são essas classificações... Que são as mais comuns na pediatria. Que são mais comuns na pediatria. Paciente adulto pode ter? Pode, desde que ele esteja usando algum dispositivo. Aí a gente vai ter sonda nasogástrica e o posicionamento da sonda. E assim, a gente acaba associando que é a nossa rotina. O posicionamento de sonda, quem faz é a enfermagem, né? E a gente tem que ter muito cuidado com alguns tipos de posicionamento, porque eu posso evoluir com necrose de septo nasal por causa do posicionamento do esparadrapo ou do fixador, né? E da sonda, né? Principalmente sonda nasoentérica, que acaba tendo um material um pouco mais resistente e acaba incomodando. E na verdade também não só o posicionamento, né? Porque se na prática da gente, esses dispositivos eles devem ser higienizados, trocado o curativo, né? Trocada a fixação. Então,
se isso também não for feito, a gente, né? Porque se for posicionado errado e você verificar isso na troca, você consegue manejar melhor, né? Você fala de uma resolução, né, do conselho em que dá uma autonomia maior, traz maior clareza para os profissionais de enfermagem no tratamento das feridas. Fala um pouquinho disso, você tem consultório, né? Quais são os respaldos que você tem para atuar com um consultório que trata feridas, trata lesões? Júlia, eu não vou lembrar o número da resolução. Sei que é de 2018, a gente tem 2 resoluções importantes, que é em relação ao abertura de consultórios e clínicas e em relação ao tratamento de lesões, tá? A enfermagem, ela sempre tratou lesão, mas a gente tinha aí alguns impasses, principalmente em relação à prescrição das tecnologias, prescrição de curativo. Então, essa resolução, ela traz o que o enfermeiro pode fazer, até onde o enfermeiro pode ir, né? E é uma fala muito sua, no sentido de saber, de reconhecer a nossa legislação e saber até onde a gente pode ir, né? A gente tem limites de atuação e é importante entender que no consultório a gente vai ter limites de atuação. O debridamento não é todo debridamento que eu consigo fazer, porque talvez esse paciente evolua, eu preciso sedar esse paciente. É um paciente que tem lesão tissular profunda, tem uma lesão não classificável. Eu não consigo invadir, porque esse paciente, além de sentir dor, eu vou estar invadindo face, então acaba comprometendo e eu cometendo infração ética, né? Então, assim, essa resolução, ela traz quais são as coberturas que a gente pode utilizar. No rol de coberturas, a gente pode usar todas as coberturas desde que não tenha antibiótico terapia. Exemplo, a colagenase. Se for colagenase pura, eu posso utilizar, mas a Iruxol, que é colagenase mais clorafenicol, que é um antibiótico, eu não posso utilizar. Neomicina, não posso utilizar porque também é antibiótico. Jefferson, isso vai fazer falta para você no consultório? Não. Por que não? Quando eu vou avaliar soluções que eu posso utilizar, né? Hoje a gente tem soluções que são padrão ouro. Exemplo, a solução de PHMB, que pela resolução a gente pode prescrever e ela é o padrão ouro para quebra de biofilme. Alguns artigos trazem, né? E aí são artigos que a gente precisa reavaliar muito, mas trazem que a colagenase, o Iruxol propriamente dito, aí eu tô falando de marca, mas a colagenase mais o clorafenicol, eles quebram biofilme, tá? E aí, na minha prática clínica, né, a gente percebe que a colagenase cicatriza, mas a gente percebe que a aplicação, a indicação, ela não é mais adequada no território brasileiro. E a gente tem pacientes que não evoluem com cicatrização, mesmo utilizando a colagenase, tá? Porque ela é uma cobertura enzimática e, na maioria das vezes, compromete bordas. E cicatrização está totalmente relacionada a bordas. Você tem um consultório e você também dá cursos relacionados ao tratamento de feridas e cuidados com a pele. Na sua prática de consultório, é muito comum não. É comum a procura para orientação de prevenção dessas lesões ou normalmente a clientela que busca já tem um processo de lesão de pele? Já tem um processo de prevenção de pele, né? Um paciente de consultório, acho que a gente vai fazer 2018 a gente vai fazer 2019. Não, foi 2019 não. Mas se enfim, você não sabe, o consultório é seu, eu vou saber, né? Mas então enfim, vá. A gente teve pouquíssimos pacientes que trabalharam com prevenção. Com a pandemia, né, pós-Covid, a gente teve muito paciente, que não é comum, muito paciente consciente, deambulando e com lesão por pressão grave, lesão por pressão com exposição óssea, lesão por pressão tissular profunda. Isso porque a gente teve um momento aí na terapia intensiva de pacientes extremamente críticos que não conseguiam fazer mobilidade e nem descompressão nenhuma. Esses pacientes evoluíram com melhora, tá? E eles não tiveram comprometimento neurológico. Consequentemente, conseguiram voltar a andar. Então, eles saem da terapia intensiva, saem do hospital com lesão por pressão, com lesões por pressões importantes e acabaram entrando nos consultórios, que foi o que aconteceu muito na nossa realidade pós-pandemia. Isso tem como vantagem, uma das vantagens é que esse paciente deambulando a gente consegue evoluir com cicatrização mais rápido. Então é um paciente já com lesão. O outro perfil de paciente que a gente tem é aquele paciente aquele paciente idoso, com mobilidade prejudicada e que a família já percebe
uma lesão por pressão estágio 1 e aí pede orientação principalmente para o cuidador, né? Como que o cuidador ele vai agir? Porque assim, a gente tem que entender que a lesão por pressão ela é multifatorial. E se a gente não trabalha esses multifatores, essa lesão ou ela vai voltar ou vai cronificar. Então, assim, a gente precisa, de fato, trabalhar com o cuidador e com a família, que a prevenção, além de ser menos onerosa para a própria família, ela é a melhor solução para o paciente. Fala-se muito que o índice de lesão por pressão dentro das UTIs reflete muito a qualidade da assistência de enfermagem. Fala um pouquinho sobre isso. Já que você trouxe que é multifatorial. É multifatorial. Né? Então, a gente pensando na perspectiva de multifatores, só por isso já dá para dizer que não é só a enfermagem, mas ela tem um peso grande, Eu vim importante. de uma realidade de 6 anos de terapia intensiva PED, que eu não via lesão por pressão em região sacra, que eu não via lesão por pressões graves. Um ou outro paciente, que era aquele paciente com SARA, extremamente crítico, SARA, síndrome da angústia respiratória, pacientes extremamente críticos que a gente não conseguia mobilizar nada. Então era um paciente ou outro em 6 meses. Saio dessa realidade e caio em um UTI Covid, né? E me deparei. Eu, enfermeiro que trabalha com lesão, que gosto de trabalhar com lesão, de 12 pacientes internados, 11 com lesão por pressão. E eu falei, meu Deus, eu sou a pessoa que digo que a qualidade da assistência de enfermagem e o índice de lesão por pressão está totalmente ligados. E o que eu estou fazendo com a minha realidade, com os meus colegas, para melhorar isso, né? Chamei a coordenação na época e falei, a gente precisa trabalhar a educação permanente para ver o que a gente pode melhorar. E aí uma professora minha, Juliana Brandão, falou bem assim, para a gente perceber se a enfermagem está fazendo, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Então a gente foi tentando sanar o que a enfermagem deve fazer. Mudanças de decúbito, higienização adequada, troca de fraldas, para tentar sanar. E a gente percebeu que mesmo esses pacientes ainda estavam evoluindo com lesão por pressão, que acaba corroborando com o que a ciência ela diz, que é multifatorial. O paciente COVID é um paciente que usa droga vasoativa alta, é um paciente que muitas vezes a gente não consegue fazer nutrição e a gente tem que zerar a dieta desse paciente, é um paciente que está totalmente anasarcado por causa da própria patologia, que é aquele paciente inchado, o que piora o quadro desse paciente. Então a gente vai percebendo que a prática clínica ela vai corroborar com o que a ciência diz, que são vários os fatores. Claro que a enfermagem ela tem que estar ciência que ela precisa fazer o dela, né? O dela no sentido de que trabalhar com prevenção, trabalhar com educação permanente, mesmo na terapia intensiva ou na enfermaria, né? Porque esse paciente de mobilidade prejudicada, ele também está na enfermaria. Então, é entender que, por mais que seja um paciente que... Jefferson, todo paciente crítico vai evoluir com lesão por pressão, nem todo paciente crítico vai evoluir com lesão por pressão. Vai depender muito da resistência tissular que esse paciente tem, vai depender muito do manejo, vai depender muito do arcabouço tecnológico que aquele hospital ele dispõe, né? A gente tem aí 5 padrões, né, que a gente fala de qualidade para não evoluir com lesão por pressão. São os 5 pilares que você trabalha. Não, esses são 5 pilares de cicatrização. Sim. Os 5 pilares para não evoluir primeiro, a escala. Né? Eu preciso estabelecer no serviço que eu estou escalas de avaliação do tecido tegumentar. Isso precisa estar inserido na enfermagem. Quem faz essa avaliação é o enfermeiro. Esse enfermeiro ele precisa avaliar. A gente tem Braden, Waterloo, a gente tem algumas escalas. A que mais a gente utiliza no Brasil é Braden. A escala de Braden, ela não é só para admissão, por exemplo. E, infelizmente, a gente percebe que os serviços fazem na admissão. Para dizer, olha... Foi feito. Veio com... protocolo. Já veio com, né? E a maioria dos artigos trazem que avaliações de Braden, elas devem ser feitas não só a cada 24 horas, mas no mínimo a cada 12 ou 6 horas, tá? Que isso possibilita intervenções rápidas já para o estágio 1, né? E perceber alguns pacientes que fazem diagnóstico diferencial, que é lesão terminal de Kennedy, que é aquele paciente que tem uma lesão muito característica da tissular profunda ou da não classificável, mas que é um paciente que não tem NP. Então, é um diagnóstico diferencial. Então, dos 5 pilares, eu ter estabelecido no serviço escalas, tá? Para avaliação dessa pele. 2, rastreio nutricional, tá? Jefferson, rastreio nutricional ela é uma obrigatoriedade do nutricionista? Não. É de todas as pessoas que trabalham no serviço de saúde. Porque o rastreio, a maioria dos pacientes que estão internados no hospital, eles vão evoluir com desnutrição hospitalar, tá?
E aí a Sociedade de Nutrição Interal e Parenteral, elas definem que o rastreio nutricional deve ser feito por todos para justamente evitar que esse paciente evolua. É mais um processo de identificação. De identificação. E aí sim você tem a especialidade do nutricionista para fazer essa reposição. Isso, porque pacientes desnutridos ele tem 4 vezes mais chances de apresentar lesão por pressão. O segundo ponto é a mudança de decúbito. O terceiro ponto é a mudança de decúbito e é o padrão ouro. Quando a gente fala em prevenção, o padrão ouro para se evitar lesão por pressão é a mudança de decúbito. Nenhuma outra tecnologia, nenhum outro dispositivo, ele afasta a mudança de decúbito, tá? Então, assim, é entender a mudança de decúbito de fato. E quando eu falo da mudança de decúbito, o que a gente fazia em outrora, o que fazia antes, exemplo, reposicionar esse paciente a 90 graus, ela não cabe mais, tá? Hoje a gente fala em descompressão ou fala em... tem um termo que a gente utiliza, mas o reposicionamento. Eu reposicionar ele no ângulo de 90 graus, eu faço uma pressão muito grande na região dos trocânteres e no ombro, tá? Diferente do reposicionamento. Eu vou reposicionar de fato, utilizar um coxim, utilizar um lençol, um travesseiro na região dos ombros e do quadril para realmente aliviar essa pressão, tá? Um outro ponto importante quando a gente fala lesão por pressão é fricção e cisalhamento. E aí, quando a gente fala em mobilizar esse paciente, que é o não arrastar na cama, tá? A gente tem que pensar que principalmente o paciente idoso, ele tem um tecido dessa maneira, é um tecido mais frouxo, porque ele perde colágeno com o passar do tempo. E esse tecido mais frouxo, quando eu arrasto na cama, a pele fica e o corpo vai. Consequentemente, eu rompo vasos. Por isso que a gente tem a lesão por pressão estágio 1, que é esse rompimento de vasos. Então, são coisas que a gente vai trabalhando. Eu falo que a cicatrização são mínimas coisas que a gente vai tentando ajustar. Então, a mudança de decúbito hoje faz essa descompressão, que se a enfermagem ela for avaliar, gera menos trabalho para a própria enfermagem, né? Porque uma pessoa, talvez, o ideal não é uma pessoa sozinha fazer esse reposicionamento, mas uma pessoa sozinha ela consegue fazer descompressão do ombro, descompressão do quadril, dependendo do tamanho do paciente. A descompressão... Até com a ajuda do cuidador, né? Até com a ajuda do cuidador. A descompressão até consigo fazer sozinho, mas nunca o reposicionamento do meu paciente, que é arrastar o paciente na cama. Às vezes a gente pega o lençol e puxa. Isso eu não posso fazer. O outro padrão que a gente utiliza são as coberturas, as tecnologias. E aí, o que a gente utilizava antigamente, que era hidrocoloide, ele não cabe mais hoje, tá? Ele não cabe mais hoje porque ele aquece, eu não consigo visualizar, ele é feito de celulose. E a celulose interagindo às vezes com o suor da pele, ou até o estágio 1, porque a recomendação dele é para estágio 1, né? Também para estágio 1. Estágio 1 ou estágio 2, né? Derrete, aí o contato com a secreção serosa, ele acaba perdendo aquela possibilidade transparente que ele tem, eu não consigo avaliar. Deixa úmido, né? Macera e deixa úmido. Legal. E o último ponto são os colchões pneumáticos e os colchões que são aqueles colchões a casca de ovo. A recomendação, a enfermagem já deve ter visto, a gente tem alguns colchões, eles são tidos como colchões pneumáticos, que são aqueles colchões que enchem e esvaziam. Ele não é a recomendação, tá? A recomendação são colchões de descompressão. Esses colchões de descompressão, eles são unilaterais, eles são correntes. Então, se essa parte ela encheu, essa vai esvaziar, essa enche, essa esvazia. Isso é descompressão. O colchão pneumático, ele enche todo, esvazia todo. Enche todo, isso não faz descompressão. E tá? Que era o padrão, o bambam, né? É o bambam. Isso foi, e por incrível que me pareça, isso acabou ficando muito notório para mim no congresso recente que eu fui de terapia intensiva, que o quanto que o Brasil utiliza esse colchão pneumático como se fosse algo favorável, mas ele não é, né, ele não é o padrão ouro. O padrão ouro são colchões de descompressão mesmo. Um ponto importante em relação ao ponto os colchões de descompressão para a enfermagem mesmo o paciente utilizando esses colchões, não anula a mudança de decúbito, né? O que mudou mais, né, também? Antigamente se utilizava muito aquelas luvas com água, né? A gente não utiliza mais. Coxins só para regiões específicas. Exemplo, o paciente que ele tem, o paciente que é paraplégico, o paciente que não anda, né? E eu consigo realocar ele na cadeira. Esse paciente eu posso utilizar um coxim, aquele coxim que ele ficava só o buraco? Não, não posso.
aquilo dali aumenta pontos de pressão, tá? Eu preciso realmente trabalhar com superfícies planas e essa superfície ela vai fazer ela é o ideal para fazer a descompressão. Tá, a gente falou muito de tratamento, né? De avaliação já da lesão instalada. E falando de prevenção, principalmente no domicílio, né? A gente tem muitos pacientes que são acamados, né? Muitas pessoas, na verdade, que são acamadas e que são cuidadas por cuidadores, né? Pelos seus familiares. O que é que essas pessoas podem estar fazendo como medida de prevenção para que essa pessoa não evolua com qualquer tipo de lesão por pressão? É uma pergunta complexa, Júlia. É complexa, mas... Mas é complexa, mas a gente consegue. A gente consegue perceber que tem muitos pacientes que são extremamente bem cuidados. E não bem cuidados só porque tem dinheiro, não. Bem cuidados de zelo mesmo. Zelo. E aí também, obviamente, entrando a questão clínica, né? Do paciente, que não evolui com lesão. Obviamente, biotipo, né? A questão... Então... Entram outros fatores. Mas assim, mas a maioria não é assim. Exemplo que eu peguei que é triste para a enfermagem, em que sentido? Jefferson, a culpa é da enfermagem, é multifatorial, mas a enfermagem também teve culpa. Paciente, 12 anos acamado no domicílio, nenhuma lesão por pressão. Deu entrada no hospital, lesão por pressão. O que aconteceu? Ele teve uma instabilidade. Ele foi para o hospital porque ele está instável. Beleza. E aí eu posso justificar com isso? Não pode justificar. Teve uma pneumonia. A pneumonia, então, já é um veredito para ele apresentar lesão por pressão. Houve falhas no processo. Infelizmente, aí quando a gente vai avaliar, não foi feito escala de Braden para esse paciente pelo menos todos os dias. O enfermeiro não avaliou o tecido tegumentar, ficou só com a equipe técnica, entendeu? Então, e aí, mais uma vez, eu volto. Durante muito tempo, eu sempre vou dizer da minha base, você foi minha base, que falava muito em relação ao enfermeiro acompanhar o banho, né? E eu percebo um distanciamento do enfermeiro acompanhar o banho, né? E é durante o banho que a gente vai conseguir avaliar esse paciente de fato, de forma cefalopodálica, né? É durante o banho que esse enfermeiro ele vai perceber todas as mudanças que o paciente tem, couro cabeludo, região sacra. E aí, quando eu falo do paciente crítico, e aí os meus coleguinhas da terapia intensiva querem me matar por isso, o técnico de enfermagem ele é coadjuvante do processo. Porque a lei do exercício profissional diz que o paciente crítico, o paciente estável, os cuidados integrais, eles são do enfermeiro. Então, a gente vê muito colega na terapia intensiva que nem encosta para dar o banho. Se eu estou falando de um paciente crítico, esse enfermeiro, ele precisa estar presente. Ele não é só da equipe técnica. E aí, as falhas que a gente percebe é justamente dessa não avaliação do enfermeiro, tá? A gente percebe, e eu estou falando da terapia intensiva que foi minha realidade durante muito tempo, mas se a gente for levar isso para a atenção primária, a gente tem salas de curativo que não são visitadas pelo enfermeiro. Jefferson, a demanda do enfermeiro é grande na atenção primária. Não tem um local de fala porque eu nunca trabalhei na atenção primária. Mas, de verdade, um paciente passar 12 anos com a lesão e não ter uma avaliação do enfermeiro nesses 12 anos, o que está acontecendo no processo? O que eu não estou conseguindo fazer... Aí quem fala de gestão é você, mas o que eu não estou conseguindo fazer gestão da minha unidade para pelo menos avaliar esse paciente a cada 15 dias ou um mês, né? Então, assim, é trazer a responsabilidade da lesão por pressão para um enfermeiro. Porque, assim como o paciente crítico é do enfermeiro, lesão por pressão em estágio 3 e 4, ele não é do técnico de enfermagem, ele é do enfermeiro também. E eu vou além, né? Na questão também da orientação. Da orientação. Da questão da prevenção. Então, você tem, dentro da atenção primária, eu sou enfermeira da atenção primária, né? Vamos dizer que eu seja enfermeira da atenção primária. O que eu posso fazer de orientação para aquele paciente que é acamado, para aquele cuidador que tem paciente acamado? Ele é um paciente que ficou acamado recentemente, não era debilitado, né? Debilitou e está acamado agora e vai ficar, né, por longo período assim. Eu, enquanto enfermeira, como é que eu posso orientar esse cuidador para esse cuidado com a pele, para evitar, né, realmente que ele desenvolva qualquer tipo de lesão? Mudança de decúbito vai ser o ponto-chave. Jefferson, o paciente não tem condição de utilizar o colchão pneumático ou colchão casca de ovo, tá? A mudança de decúbito aí a gente vai tentar otimizar. O recomendado é a cada 2 horas. 2 horas é o tempo máximo, mas não significa que eu não possa fazer a cada 1 hora. Mesmo um paciente totalmente acamado, colocar o paciente sedestado, sentado.
ele é importante, até mesmo para estabelecer controle cervical. Então, assim, utilizar uma cadeira, tá? Na cadeira é muito mais incômodo para o paciente, porque ele tem um trabalho respiratório, um trabalho postural que exerce dele, né, força, e talvez ele não tenha. Se esse paciente ele tiver o melhor em casa, se esse paciente tiver um fisioterapeuta, a gente vai associar a nossa conduta de enfermagem do cuidador com a fisioterapia. Então, talvez no momento da fisioterapia, né, colocar o paciente sentado um pouco para justamente aliviar essa pressão das costas. Essas são mudanças em relação ao reposicionamento, a mudança de decúbito. Beleza. A outra questão, que é um dos fatores que agrava, é a umidade. Paciente acamado que tem problema, que tem eliminações, não tem controle de eliminações intestinais e vesicais, né, xixi e cocô, esse paciente eu preciso fazer troca. Molhou, trocou o paciente. Umidade, ela vai comprometer para esse paciente evoluir com lesão por pressão. Para quem não tem condição? Para quem não tem condição. E aí... Só cicatriza quem tem dinheiro? Enfim... O fato de você ter condições para investir, né, acaba favorecendo, né? Mas não significa que quem não tem dinheiro nenhum, né? Para quem não tem dinheiro, eu vou dizer que você precisa trabalhar com prevenção, né? Porque a gente tem famílias que não têm condição, né, e que conseguem de fato evoluir com o paciente. E é muito de conscientização, muito de amor, né? E aí eu falo de amor mesmo, amor pela cliente querida, porque você percebe. Jefferson, quem evolui com a lesão por pressão é falta de amor? Eu vou dizer que sim. E aí eu vou dizer com respaldo, né? Minha mãe saiu da terapia intensiva... Eita, bebe água, bebe água. Saiu da terapia intensiva com 45 dias de terapia intensiva e saiu com a lesão por pressão, né? E chegar em casa... Toma água. Enfim. Chegar em casa... com minha mãe, com a LP, né, estágio 2, e perceber que além das medidas de prevenção, minha irmã, técnica de enfermagem, com amor, com cuidado, tinha conhecimento? Tinha, mas você percebia que é desgastante? Mas era mudança de decúbito a cada 45 minutos, era mudança de decúbito a cada 1 hora, porque 2 horas era o tempo máximo, era trazer conforto através, e a gente não tinha o colchão de descompressão, era o colchão pneumático. Mas algo que eu vou dizer Jamile, que é minha irmã, que ela trabalhou muito, foi a mudança de decúbito, né? A gente utilizou outras tecnologias, eu utilizei laser, eu utilizei ozônio, mas a gente não utilizou. A gente começou utilizando algumas coberturas, mas como era na região sacra, pelo fato de apresentar xixi e cocô, não ficava. Então, assim, não adianta colocar, na maioria das vezes, não adianta colocar paciente... não adianta colocar curativo nessas regiões, porque vai onerar a família. Paciente que é incontinente, né? Isso, paciente que é melhor investir na fralda. É melhor investir na fralda. Então, assim, quando eu digo que a gente percebe muita negligência, infelizmente, de pacientes que evoluem com lesão por pressão graves, né, por falta de realmente... a família se colocar no lugar do outro, né? E aí, esses dias eu tava... Mas será também, amigo, que não é falta de orientação? Por isso que eu trago muito o papel da gente, sabe? Sim, não, na atenção primária, assim. Porque quem tem condições financeiras e identifica, paga um cuidador, paga um técnico de enfermagem, tem avaliação profissional com maior frequência, acaba identificando com mais antecipadamente, acaba intervindo. Mas as pessoas que não têm condições, e essas são a maioria, né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental enquanto profissional de saúde, que é o de orientação. E que a gente tem perdido isso no nosso processo de trabalho mesmo. Amiga, às vezes é muito do que eu percebo em algumas situações. Mesmo um paciente orientado, mesmo um paciente esclarecido, a gente ainda evolui com lesões por pressão. Não, sim. Né? Esses dias eu fui avaliar um paciente, foi esse contexto, não foi esse contexto, foi um contexto oposto. É um paciente que era acamado, ele teve uma patologia grave, né? Ele realmente ficou muito grave, mas ele veio com lesão por pressão em trocânter esquerdo, trocânter direito, calcâneo esquerdo, calcâneo direito, região sacra, região occipital, torácica e lombar. Quando eu fui avaliar o paciente, de verdade, mesmo mediante a gravidade desse paciente, houve aspectos
de negligência da enfermagem. E aí é uma paciente, ela tem um esclarecimento, mas em 8 meses de home care, ela, a acompanhante e um técnico de enfermagem, eles estão evoluindo com cicatrização. Não, então, mas aí, repare, aí é porque você já voltou para o hospital de novo, você está muito hospitalocêntrico. Eu tô falando assim, da prevenção no domicílio, sem o paciente estar com nenhum tipo de instabilidade clínica. Já está em casa. Mas esse daí, nesse caso, ele fez no hospital. Fez no hospital. Então não foi falta de zelo da família. Não. Entendeu? Não. Eu falo assim, no tratar mesmo do profissional de saúde, da enfermagem, do nutricionista, que eu acho que tem um papel fundamental na questão de fazer uma orientação alimentar que seja compatível com as condições financeiras também daquele usuário, entendeu? Sim. A gente tem prescrições muito, eu digo que são prescrições cartoriais, né? Que é aquela prescrição que você faz igual de todo mundo em gaveta, porque nem todo mundo tem condição de adquirir alguns alimentos, outros não gostam, né? E o nutricionista é quem tem a expertise para fazer as modificações, para fazer as substituições que são necessárias para aquele aporte calórico individual, né? Eu tô com uma paciente recente, uma paciente que ainda está em tratamento, e ela foi... Eu percebi muito isso. Existia amor, tanto que depois das intervenções, né? Ela evoluiu com lesões por pressões trocante direito e trocante esquerdo graves, não classificável, tá? A gente começou a debridar, fez debridamento ali. Jefferson não dá para debridar? Dá para debridar, e você vai utilizando debridamento autolítico, né? O hidrogel, que vai saltando e você consegue avançar mais com esse paciente. E na sacra, né? E eu percebi que era realmente ajustes. Era uma paciente que era calma, consciente, orientada, verbalizando, deambulava, teve um AVC, ficou acamada e ela tinha muito medo de mobilizar a paciente, né? E fora que as mobilizações, elas incomodam o paciente. Então, o paciente queixava, ela voltava para a posição. O paciente queixava, voltava para a posição. E aí eu digo que é você insistir no reposicionamento do paciente. Pós ajustes de prescrição, essa paciente está evoluindo. Então, você percebe que tem uma parcela de pacientes que a gente recebe com gravidade, mesmo, e aí com ajustes a gente consegue solucionar. E outros não, tá? E é muita história pregressa da vida do paciente. É que não cabe julgar. Você fala da anamnese, né? De conhecer esse perfil. A massagem de conforto ainda é orientada? Porque tinha-se muito, né? Além da mudança de decúbito, a massagem de conforto. A gente pode fazer a massagem de conforto desde que não tenha eritema, desde que não tenha estágio 1. Tá? Se tiver estágio 1, você aumenta a possibilidade. Então, a massagem de conforto é totalmente preventiva. É preventiva. Né? Então, o paciente não tem estágio nenhum, porque o eritema já caracteriza o estágio 1. Então, você identificou que não tem nenhuma vermelhidão, nenhuma alteração da cor da pele. Aí, então, você pode fazer essa massagem de conforto. Isso. Qual a orientação de emulsificantes para essa massagem de conforto? Eu vou trabalhar principalmente com emulsificantes que tenham ureia na sua composição. Porque a ureia, ela de fato vai hidratar o paciente. Tem muito cuidado, principalmente com os óleos, tá? O que a gente costuma tanto utilizar, que é o AGE, que é o óleo de ácido graxo, ele é uma solução que ela vai impermeabilizar, né, a pele do paciente. E aí, quando eu falo do paciente, principalmente paciente idoso, quando eu impermeabilizo uma pele, eu acabo dificultando a troca gasosa do meu paciente, essa troca para essa pele ela respirar. Então, não está indicado, por exemplo, o hidrogel para o paciente, tá? O hidrogel não, o AGE. É isso que eu ia falar. O AGE. Então, o óleo de girassol. O óleo de girassol que a gente fala, vai besuntar o paciente. Meu Deus, então nada de óleo de girassol. Óleo de girassol. Vão ser cremes que tenham em sua base a sua ureia. Você pode utilizar o creme, não o óleo. Não o óleo. É isso. Tá? Porque o creme você consegue fazer essa... Jefferson não vai utilizar nunca o óleo. Em algumas situações dá para você utilizar, por exemplo, em regiões que tenham umidade, tá? Aí você vai associar com Dermodex, que é na região da virilha, interglútea, porque você precisa hidratar essa região e é uma região que vai ter contato com fezes e com urina. Então, essa região a gente utiliza o hidrogel, o AGE, tá? Para justamente fazer essa impermeabilização da pele e fazer prevenção. São muitos detalhes, né? Então, você precisa, na verdade, assim, você trouxe, já foi falando assim, de alguns tratamentos, algumas terapias, mas o que é mais importante para o profissional de saúde, o enfermeiro, conhecer, assim, para falar de lesão, para falar
para fazer uma orientação melhor no que tange a prevenção dessas lesões por pressão? É conhecer o perfil da unidade. É o ponto mais importante. Exemplo, a gente falou aqui que o perfil da UTI pediátrica é um perfil. O perfil da enfermaria é um outro perfil. Exemplo, a gente vai falar da enfermaria B, que é a enfermaria do hospital de base aqui, que tem um perfil de paciente idoso e acamado com doenças crônicas. É um perfil diferente do paciente da D, tá? Que eu talvez tenha lesão associada a dispositivos, mais a enfermaria cirúrgica, que é a enfermaria cirúrgica, do que uma enfermaria B que está associada mais à lesão por pressão por causa de mobilidade. Então, primeiro é conhecer o perfil do meu paciente, o perfil da minha unidade. Se eu estou na atenção primária, quem são os pacientes que eu preciso fazer visita domiciliar porque não conseguem deambular, né? Quem são os pacientes que vão na unidade? Então, conhecer o perfil é o primeiro ponto. O segundo, estabelecer a avaliação diária, tá? Se eu estiver no hospital, avaliação diária. Se eu estiver Se eu tiver na atenção primária, eu vou falar de uma avaliação aí no paciente acamado pelo menos uma vez por semana, né, desse paciente, para saber. E aí quem vai fazer essa avaliação, se está evoluindo ou não, é o familiar, né? E aí eu vou dar subsídios para ele poder avaliar. Porque ele vai conseguir determinar a escala de Braden totalmente? Não, porque é uma escala que quem é formado que vai utilizar. O técnico não utiliza a escala de Braden. Quem vai fazer é o enfermeiro. Então, dá para a família quais são os pontos de alerta para esse paciente, para esse familiar acender a luz, dizendo assim, não, tem um problema, tem um possível problema. Porque às vezes é um paciente que está fazendo mudança de decúbito a cada 2 horas, mas ele incomoda mais, né, a direita. Então ele acaba fazendo mais 2, o paciente acaba evoluindo com ele tema à direita. Então talvez ele tolere mais a esquerda 1h30, a direita só 30 minutos, né? Ou talvez ele tolere ficar sentado 2 horas, mas não tolera ficar. Então são pontos que a gente vai buscando, né, para avaliar. Cada paciente é único, né? Se eu falar, por exemplo, de um paciente obeso que é acamado, talvez a tratativa vai ser totalmente diferente, por causa de umidade, porque é um paciente que tem dificuldade de cicatrização. O próprio peso, né, vai aumentar a pressão, a própria fricção e cisalhamento, porque é um paciente que, na maioria das vezes, a gente não consegue elevar para posicionar, a gente às vezes arrasta. Então é um paciente que a gente tem mais dificuldade. Esse conhecimento, obviamente que você já fez pós-graduação, você está sempre buscando se atualizar, agora recentemente vai também apresentar alguns trabalhos no Congresso, né, de Dermatologia e Estética, mas você acha que a graduação, né, na enfermagem tem trabalhado muito na perspectiva de que o enfermeiro tenha um conhecimento maior dessa avaliação de pele? Júlia, eu vou dizer que eu fui muito feliz na minha graduação, né? Porque eu participei de um projeto de extensão e eu fui orientado por professoras que gostavam de lesão. Você e Trícia, por exemplo, gostavam de lesão. Então, ficou muito fácil, né, eu acabar tendenciando e gostando. Infelizmente, eu acabo não percebendo que é uma realidade. E aí uma avaliação minha eu percebo que a enfermagem, que os enfermeiros avaliam como banho e curativo, como não é ciência, como não é importante, e eu acabo deixando muito a cargo do técnico, né? E aí é uma percepção minha, tá? Não vi artigo, não vi nada, mas eu percebo um distanciamento dos enfermeiros em banho no leito e em feridas, tá? E aí é o que eu volto a dizer, a graduação ela precisa trabalhar, porque de todas as áreas que a gente atua, de todas o tratamento de feridas é o mais antigo da enfermagem. Se a gente for olhar aí para Florence, que é a precursora da enfermagem, mas a gente tem relatos aí de antes de enfermeiros, de religiosas que já tratavam lesão e percebeu a importância do tratamento de lesão. A gente tem papiros egípcios que falam do tratamento de lesão e de coisas que a gente utiliza até hoje no tratamento de lesões que foram estabelecidos lá, né? Eu gosto muito de alguns relatos que falam do uso do própolis e do mel, né? E a gente tem um artigo científico que saiu do uso de própolis para o tratamento de lesão. Então, assim, é algo que teve sempre inserido na enfermagem, é algo que é nosso, e das áreas a gente tem autonomia. Se a gente for perguntar para um médico, né, que é uma categoria
que a gente acaba trabalhando, o médico ele não sabe tratar a lesão, né? Tem um acordão aí recente, meio que existe uma briga em relação à fisioterapia, mas tem um acordão da fisioterapia dermatológica que fala que fisioterapeuta ele pode trabalhar com feridas. E aí é um ponto, até um ponto, né? Porque o processo de debridamento, o processo de prescrição de curativo é totalmente voltado para o enfermeiro. A reabilitação cicatricial, ela é do fisioterapeuta, ela não é do enfermeiro. Então a gente precisa estabelecer essas características quando a gente fala de feridas. E esse acordão ele traz, ninguém está brigando pelo bolo, todo mundo está brigando pela cereja. E o que seria isso? Ninguém está brigando. A fisioterapia ela não briga, por exemplo, para fazer curativo com a gente no hospital. A gente está brigando pelo consultório, está brigando pelo empreendedorismo. Então, quando eu falo que o enfermeiro ele precisa trazer para ele essa responsabilidade, é porque existem brigas que são maiores que a gente acaba perdendo muito campo, né? E aí, de fato, o técnico ele tem autonomia. A gente tem técnicos excelentes que fazem curativo, né? Mas a prescrição ela é privativa do enfermeiro. A gente precisa definir isso. Porque para a sociedade e principalmente para os empregadores, é muito mais fácil manter um técnico, né, fazendo aquele curativo do que ter a ciência do enfermeiro prescrevendo e realizando o curativo que é para ele. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas nuances que a gente tem e que a graduação ela não nos prepara, mas também eu percebo um distanciamento da própria categoria, porque não acha que é importante. Na verdade, eu percebo que com essa questão de consultório, de empreendedorismo, que está muito efervescente, assim, né? Dá um momento muito, muito forte. As pessoas têm todo mundo hoje que sai, que não consegue um trabalho CLT, né? Alguma coisa, empreende com feridas, que é o mais fácil. Então, compra um laser, né? E sai. Agora eu faço curativos, agora eu trato feridas. E a gente não percebe efetivamente uma qualidade, uma busca realmente por um serviço de qualidade. E eu queria, assim, amigo, né? Que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores e principalmente para os nossos colegas o quanto que é importante realmente a gente trabalhar na perspectiva de promoção e prevenção, né? Porque quem ganha com lesão não é o paciente, não é o familiar, não é a equipe de enfermagem, não é a equipe de saúde. Quem lucra com lesão é a indústria, né? Que vende produtos para cicatrização. Então, quais as medidas que são possíveis, factíveis para quem tem ou não uma renda, para quem tem ou não um poder aquisitivo? Porque quem tem poder aquisitivo aí você vai enumerar, elencar diversas possibilidades. Mas para essas pessoas que não têm um poder aquisitivo, quais são as medidas básicas que os nossos colegas podem orientar para que realmente a gente efetive a promoção e prevenção dessa lesão, né? Principalmente porque a gente está no mês de alusão à lesão por pressão. Ele foi definido em 2014, né, pela Sociedade de Estomoterapia e o slogan da campanha era mude de lado, né? Então, eu vou trazer essa reflexão. O fato de mudar, de realocar, de posicionar o paciente é um fato importante. Eu gosto de duas falas, uma sua e uma de Jamile, que fala, se você não está fazendo pelo outro, faça por você, né? Quando a gente fala de tratar feridas, é muito mais complexo, né? Jamile fala muito isso. É muito mais simples eu mudar o paciente de decúbito do que eu fazer um curativo que eu demandar 15, 20 minutos. Então, se você não está fazendo pelo outro, vai poupar o seu tempo de fazer um curativo que você vai demandar o processo de cicatrização. Então, assim, para esse colega enfermeiro, para esse colega técnico, a prevenção dentro dos recursos que ele tem. Jefferson, não tem solução de PHMB, não tem. A prevenção é mudança de decúbito. Mudança de decúbito. Não tem coxim na unidade, porque a gente tem unidades que não tem coxim, por exemplo. Tem um lençol, tem fralda, né? tem toalha. E assim, é algo que eu vou dizer, a gente tem que deixar muito claro. Existem unidades que não tem, por exemplo, nem lençol. E aí a gente precisa trabalhar com a CCH, que o lençol do familiar precisa entrar. Tá? Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, porque assim, se a unidade ela não tem recursos, a gente vai trabalhar com os recursos que a família ela pode me oferecer, né? Então, assim, é trazer para essa realidade de que eu consigo, com mudança de decúbito, que é o padrão ouro, né, evitar muita coisa. E aí, Jefferson, eu sou técnico de enfermagem, estou na enfermaria com 12 pacientes, tá? Trazer a família para o processo, trazer o cuidador para o processo e dar importância
da mudança de decúbito. Esse é o padrão ouro. Então, quando a gente pensa no processo de prevenir, de promoção e prevenção, o padrão ouro é mudança de decúbito e o outro padrão é fralda seca. Pele seca, né, pele hidratada é o mais importante. São fatores importantes. A gente porque a gente acabou falando no último episódio, mas a gente vai trabalhar muito com a perspectiva do que eu tenho naquele momento. Gente, caso vocês não saibam, né, hidratante, fralda, é oneroso para o paciente e a enfermagem ela pode economizar. Às vezes a gente percebe que assim, a família ela acaba demandando, fazendo um sacrifício para levar aquele óleo, para levar aquela solução, aquela loção. E aí a enfermagem ela não economiza, porque não é dela. Então, assim, durante o trabalho no hospital, de fato economizar, né? Porque gastar um tubo completo em uma semana, gastar um tubo completo em 3 dias, vai onerar aquela família, ela não consegue manter o tratamento. Eu não digo porque é um tratamento caro. Eu não falo que é nem economizar, é usar o que é necessário. Usar o que é necessário, né? Usar o que é necessário, porque a gente percebe a gente percebe um gasto, né, exacerbado nesse paciente e, infelizmente, a enfermagem ela precisa começar a se sensibilizar. 2 fraldas para não trocar. 2 fraldas para não trocar, né, e aí são questões que a gente vai trabalhar realmente com empatia, né? A gente não sabe quando a gente está do outro lado, né? E com todas as questões, mesmo a gente sendo empático, sendo humano, pode acontecer. E eu sou da perspectiva que eu prefiro que não aconteça comigo, para começar a fazer, eu me sensibilizar, entendeu? Se não tiver empatia, tem questões éticas. Tem questões éticas. Que são importantes. Isso. Né? Eu acho que vamos voltar para a nossa legislação. E existem algumas explicações éticas para além das questões morais. Amigo, queria te agradecer, como de praxe, né? Já que você é o entrevistado de hoje, vou te agradecer por você estar aqui falando de um tema que você gosta muito, que você tem expertise, que você tem no seu consultório. Fala um pouquinho, aproveita aqui para fazer o merchan do seu consultório, né? Dos seus cursos, que são voltados também para a área. E para a gente finalizar esse episódio. Pronto. Eu acho que eu sou muito feliz, né, com a profissão que eu tenho. Eu acho que tratar feridas é um processo. Quando eu vejo, né, mais perto da minha autonomia, do meu fazer em enfermagem, no consultório, com tratamento de lesão, né? Você dá alta para um paciente com 28 dias, com 3 meses, com 2 meses de cicatrização, de fato algo muito prazeroso, né? Então eu sou muito feliz de estar, de ser um dos sócios da Forqué e da Forqué ela me proporcionar essa relação com o meu paciente que eu não tinha na terapia intensiva, né? Eu acabei adquirindo uma expertise na terapia intensiva, mas esse contato com o paciente que me dá é o consultório. Então eu sou muito feliz na Forqué com esse contato, com essa ligação que a gente tem, de realmente intervir, de fazer mudança na dieta, de falar bem assim, não é por esse caminho. E quando eu falo de mudança na dieta, o enfermeiro faz orientação, a gente não prescreve dieta, mas a gente faz orientação, né? De fazer orientação, de chamar a família para perto, né? De perceber quais são as nuances daquele paciente não cicatrizar. Então, a Forqué, ela vem trabalhando, né, com essa perspectiva que o enfermeiro ele é um potencial para a cicatrização. E a gente resolve as coisas sozinho? Não. A gente precisa do médico, a gente precisa do fisioterapeuta, precisa do nutricionista, precisa do psicólogo, porque a gente juntos, a gente realmente consegue assistir esse paciente melhor, né? E é o que vocês falam sempre, né? Que vocês não tratam feridas, vocês levam qualidade de vida. Leva qualidade de vida. É bem isso do que a gente tenta, de fato, promover no consultório. E dessa ligação mesmo, dos vínculos que se criam. São vínculos que como eu nunca trabalhei na atenção primária, os colegas da atenção primária falam muito desses vínculos e que eu acabei não tendo. De ter paciente que a gente chora junto, de paciente que é paciente com lesão arterial, né, que são pacientes mais complexos de tratar, que em algumas situações a gente não consegue cicatrizar por causa do grau de comprometimento dessa artéria. Então esse paciente evolui com amputação, que a gente chora junto, que a gente fala, a gente vai cicatrizar o coto, a gente vai evoluir com cicatrização, diminuir dor, né? Então são pontos que a gente vai tentando trabalhar, né, porque é olhar para o paciente, né? Eu sempre falo, olhe para o paciente, não olhe para a lesão. Quando eu falo de ensino, né, eu sou apaixonado por docência, né? Venho trabalhando aí no GTS, em alguns cursos próprios, com tratamento de... tentando ensinar e tentando passar o que eu sei em relação ao tratamento de feridas, que é multifatorial, que eu preciso olhar para os 5 pilares da cicatrização, né? E aí a gente fala dos 5 pilares,
Mas é olhar para esse paciente de forma holística, olhar para esse paciente como um todo, percebendo que ele é um indivíduo com uma lesão e não uma lesão dentro de um indivíduo, né? É um indivíduo com uma lesão e que eu posso minimizar o sofrimento daquele paciente. Algumas lesões elas não vão evoluir com cicatrização, né? E são lesões específicas, mas que eu posso minimizar dor, né? O fato de ser paliativo não significa falta de assistência, né? E a enfermagem ela pode ir muito nesse processo. Pronto. Então a gente queria agradecer, vamos agradecer aos nossos telespectadores, falar mais uma vez dos nossos patrocinadores, né? Fale aí, por favor. Deu bug? Não, nunca. Não, são 3, não é isso, Juliana Brandão? Clínica Bilife, né? Referência em fisioterapia, referência em tricologia, referência em nutrição. Quality Ambulância, referência em área protegida, né? E remoção de pacientes. E agora pode falar o próximo. O GTS, obviamente, isso. O GTS também. Você pensou que você estava aqui como entrevistado e você não ia falar dos patrocinadores, foi? É por etapa, senão eu esqueço, né? Mas eu vou esquecer. Os 3 patrocinadores, os 2 estão desde o início e agora o GTS. Pronto. E o convite para seguirem lá o nosso Instagram e curtirem e compartilhar aqui o nosso vídeo do YouTube. A gente já vem falando já há algum tempo que tá um passo. O nosso diretor investiu aí, né, em aparelho, investiu tempo, né? Investiu. Ele tá investindo. Se não fizerem por nós, faça pelo nosso diretor. Pela voz de Deus, né? Façam por ele, né? Que tá pra ir pro ao vivo, tá faltando só pouca coisa. A galera seguir no YouTube e não só no Instagram. Tem gente que tá acompanhando só o shot, Juliana. E assim, essa entrevista de hoje mesmo eu gostei muito, né? Eu aconselho as pessoas, né? Dizem que eu sou narcisista, mas não sou não. A compartilhar esse vídeo, né? Quem chegou até esse momento aqui do vídeo, né? Do episódio, compartilhar também para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Porque ele é expert na área, trabalha com qualificação, capacitação de outros profissionais e deu uma aula pra gente aqui nesse episódio sobre tratamento de lesões. Então, terminou de ver esse vídeo, não fique para você sozinho, por favor, compartilhe para outras pessoas. Dizem que é uma palestra boa, você consegue fazer uma montanha-russa, você consegue variar em várias emoções. A gente riu, a gente chorou, né? Então, minha filha, variar de emoções mais do que esse episódio. Nunca, né? Tinha que ser aqui nessa mesa. Então, vamos agradecer e dar um tchau aí para os nossos telespectadores. Tchau, galerinha. Tchau, gente.